Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América. Eu sou o Amancio Miguel e estarei consigo nos próximos 30 minutos, trazendo notícias de vários quadrantes do mundo. Para começar, os títulos que trazemos hoje: o primeiro-ministro moçambicano admite presença de militares estrangeiros no combate ao terrorismo, isto na província de Cabo Delgado. Zap, televisão de Isabel dos Santos, diz esperar retomada de emissões em Angola. Esta televisão e outras estações foram suspensas pelas autoridades. Trabalhadores de saúde exigem a devolução de US$ 200 mil desviados em Bafatá, na Guiné-Bissau. Observadores destacam transparência das eleições em Cabo Verde. Derek Chauvin, antigo polícia culpado pela morte de George Floyd em maio de 2020. O caso de George Floyd, que foi notícia em todo o mundo. Filho do assassinado presidente do Chad assume a presidência do país. Este, o Washington Fora de Horas, neste 21 de abril de 2020, que é o Dia Mundial da Criatividade e Sustentabilidade. Iremos saber mais adiante o que é isso de Dia Mundial da Criatividade e Sustentabilidade, mas pelo que o título sugere, é um tema interessante. Mais adiante, neste Washington Fora de Horas, que em termos de notícias começamos em Moçambique, com esta nota que dá conta de que o primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário disse que o país está a receber apoio militar de países vizinhos e membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é a SADC, que estão a ajudar no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Ao falar no Parlamento nesta quarta-feira, Agostinho de Rosário não quis ser específico, alegando tratar-se de matérias sensíveis e de fórum militar. E cito: não se pode perder de vista que alguns destes domínios de apoio e assistência ao combate ao terrorismo são de caráter militar. Por isso, o tratamento deste tipo de matérias sensíveis é geralmente reservado às forças de defesa e segurança. Estive a citar o primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário. Os dados, entretanto, surgem numa altura em que informações de fontes internacionais indicam que o Zimbábue designou o contingente militar para integrar a frente de combate na chamada Frente Operacional Norte, que está sob ameaça constante de grupos terroristas. Sem fazer qualquer confirmação, o primeiro-ministro limitou qualquer possibilidade de questionamentos parlamentares e disse: apelamos para que essa nossa abordagem seja compreendida por Vossas Excelências como uma prudência necessária no tratamento de assuntos de caráter militar. Palavras de Carlos Agostinho do Rosário, falando no Parlamento moçambicano. O líder da RENAM, Moussouf Mamad, veio esta semana a público defender que o governo deve de forma imediata abrir-se para receber apoio militar direto no terreno, apontando países como a África do Sul, o Botswana ou o Zimbábue como os que têm capacidade para ajudar. Daqui a pouco iremos falar de Angola, onde peritos do Ministério do Interior e deste país e da Namíbia encontram-se no Lubango, na província da Huila, a partir desta quarta-feira e durante 2 dias para avaliar a cooperação nos setores da ordem e segurança comum. Mas continuamos a falar da insurgência no norte de Moçambique, isto porque o presidente Filipe Jacinto Inhosse disse nesta quarta-feira que o seu governo vai trabalhar para restaurar a paz no país após um ataque mortal militante que foi o mês passado, perto de projetos de mil milhões, muitos milhões de dólares, apoiados por companhias petrolíferas globais, ou pelo menos detidos por essas companhias. Filipe Inhosse disse: faremos todos os nossos esforços para restaurar a paz no nosso país, em particular no norte, em Cabo Delgado, que nos últimos anos tem sido alvo de ataques terroristas. Filipe Inhosse falava numa conferência de Minas, Energia, Petróleo e Gás em Moçambique, em Maputo, a capital do país. Militantes, recordamos, atacaram a cidade costeira, a vila costeira de Palma, a 24 de março, um distrito perto de projetos de gás natural liquefeito que se destinam a transformar a economia de Moçambique. O exército conseguiu assegurar a cidade quase 2 semanas mais tarde e os riscos são elevados para Moçambique. Inhosse disse que a paz é uma condição fundamental para o desenvolvimento de projetos e apelou a todos os interessados para que ultrapassem esta crise. Inhosse disse também que o governo prevê benefícios diretos de mais de 100 mil milhões de dólares dos projetos de gás que irão diversificar a base de rendimentos do Estado e permitir o reinvestimento noutros setores. Espera-se que os projetos
resultem em 70 mil empregos formais durante 20 anos a partir de 2022, disse Filipe Nunes, falando nesta conferência da área de Minas, Energia e Petróleo e Gás em Moçambique. Moçambique que debate-se com a insurgência na província de Cabo Delgado. Este o nosso Washington Fora de Horas. Vamos continuar e também dizer aos nossos amigos que nos seguem, quer aqui no Facebook ou no YouTube, que enviem os comentários que nós gostamos tanto que exista esta interação, porque é assim mesmo a natureza deste programa. Vamos agora para notícias de Angola e vamos falar da comunicação social. Isto porque a televisão Zap, empresa de Isabel dos Santos, suspensa de esperar a retomada das emissões. Tal como a Voz da América noticiou esta semana, as emissões da Rede Record África e dos canais de cabo da Zap Viva e Viva TV estão suspensas a partir desta semana por alegadas irregularidades a partir de hoje, segundo o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social de Angola. A Rede Record, que pertence ao bispo brasileiro Edir Macedo, dono da Igreja Universal do Reino de Deus, cuja direção brasileira foi afastada pela Justiça, disse que vai recorrer à Justiça. José dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, dono da Viva TV, acusou o presidente João Lourenço de perseguição. A Zap Vida, da empresária Isabel dos Santos, também filha do antigo presidente, disse ter entregue ontem toda a documentação, depois de apenas na segunda-feira ter sido notificada de alegados incumprimentos. A empresa diz que ao longo de pelo menos 3 anos, a Zap fez as mais diversas diligências junto do órgão competente com o objetivo de dar total cumprimento aos procedimentos legais e regulamentares aplicáveis à atividade de produção de conteúdos. E agora esperamos, diz a empresa, que nas próximas horas o erro cometido, injusto e injustificável de que o canal Zap Viva foi alvo, possa ser corrigido e reposta à normalidade. Continuamos a falar de Angola e, no outro assunto, passando da comunicação social, peritos dos Ministérios do Interior de Angola e da Namíbia encontram-se no Lubango, capital da província da Huila, a partir desta quarta-feira e durante 2 dias irão avaliar a cooperação nos setores da ordem e segurança comum. Os dois países partilham uma extensa fronteira e é também designada a 22ª reunião da Comissão Mista vai abordar outros temas de interesse comum, como a imigração ilegal e o tráfico de drogas. Nos últimos meses, tem havido relatos de imigração de muitos angolanos em direção à Namíbia à procura de emprego e alimentos devido à crise económica que passam no seu país. A reunião de peritos das polícias dos dois países antecede o encontro dos departamentos ministeriais do interior, que acontece nesta sexta-feira, dia 23, do qual se espera a assinatura de vários instrumentos jurídicos nos domínios da segurança interna entre os titulares das pastas de ambos países. O porta-voz da Comissão Mista Angola-Namíbia, o comissário Rui Cardoso, diz esperar que as autoridades da Namíbia exponham as suas preocupações. E ele disse, da parte de Angola, normalmente são questões relacionadas com a imigração ilegal, o contrabando de mercadorias e a questão do roubo de gado. Palavras de Rui Cardoso, o porta-voz da Comissão Mista Angola-Namíbia, que também disse que, à exceção dos namibianos, temos alguns casos, muito poucos, de zambianos, malianos e da República Democrática do Congo. A outra reunião desta comissão teve lugar na cidade de Lubango em 2018. Washington, D.C., o Washington Fora de Horas, um programa que ainda continuamos a fazer de casa, porque ainda enfrentamos as medidas, respeitamos as medidas para a prevenção da Covid-19 e consigo ver aqui que temos alguns comentários dos nossos amigos, mas por uma razão qualquer não consigo ler os comentários. Vou recorrer ao meu telefone para ler os comentários, mas vamos continuar com as notícias e falamos
das eleições em Cabo Verde. Isto porque os observadores eleitorais da Comissão Económica de Estados da África Ocidental, que é a CEDEAO, destacaram a transparência e a forma consensual e perfeita como decorreram as eleições de passado domingo. A afirmação foi feita pelo chefe da missão observadora da CEDEAO, Kadri Desiré Ouedraogo, em declarações à imprensa após ter sido recebido na tarde de ontem pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, na capital, Praia. O Ouedraogo disse que, embora a missão vai agora preparar o relatório, ele queria felicitar o povo cabo-verdiano e partidos políticos pela transparência, disciplina e a forma como todo o processo eleitoral foi feito, acrescentando que as instituições responsáveis pela realização das eleições legislativas fizeram um bom trabalho. Kadri Desiré Ouedraogo disse ainda que a delegação dos observadores eleitorais da CEDEAO termina a missão em Cabo Verde, cito, muito satisfeita. Os dados provisórios das legislativas de domingo em Cabo Verde, divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, dão uma maioria absoluta no Parlamento ao Movimento para a Democracia, MPD, com quase 49% dos votos, que lhe dá 38 deputados. O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde é o segundo, com 30, e os cristãos da UCID com 4 lugares no Parlamento e não conseguem formar uma bancada. Uma nota positiva para as eleições de Cabo Verde, um rodapé aqui meu. Quem me dera que nos outros países a reação às eleições fosse desta forma. O que habituamos ver noutros países africanos é que logo de imediato há acusações de fraude, há violência, há problemas, e aqui está Cabo Verde a dar uma lição de um processo que é elogiado, que não é apenas de elogio, mas que é aquilo que reportamos. Não temos notado quaisquer anomalias no processo eleitoral de Cabo Verde. E depois, quando o país classifica-se melhor nos quadros de democracia, há o tal ciúme. Vamos continuar com notícias, vamos a São Tomé e Príncipe. As petrolíferas Total e Sonangol irão efetuar no próximo mês de junho ações de prospecção sísmica no mar da Zona Económica Exclusiva de São Tomé à descoberta de petróleo comerciável. A informação foi avançada pelo diretor da Agência Nacional de Petróleo, Olegário Tini, para quem o país deve preparar uma força com competências de dissuadir e agir, se necessário, a fim de proteger e garantir a segurança de navios implicados nos trabalhos sísmicos no bloco 1 da nossa zona, onde as ações de pirataria são uma realidade. Foi o que disse o diretor nacional de petróleo de São Tomé e Príncipe, Olegário Tini, que também disse que as autoridades estão a trabalhar na perspectiva de São Tomé e Príncipe vir a ser de facto uma realidade em termos de produção de petróleo. Ainda do arquipélago, centenas de trabalhadores do setor turismo e hotelaria em regime de lay-off por causa da Covid-19 exigem o pagamento de 7 meses de salário em atraso. A reivindicação, segundo os trabalhadores, corresponde a 85% do ordenado permitido pelo governo no quadro das medidas para ajudar as empresas a manter os postos de emprego durante a pandemia. O Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe diz que o atraso dos pagamentos se deve a problemas informáticos, mas diz também que a situação começará a ser regularizada ainda esta semana. Se a parte do salário prometida pelo governo, ou melhor, sem a parte do salário, os trabalhadores dizem estar a viver apenas com cerca de $10 por mês. Washington fora de horas, agora vou, através do meu telefone, ver se consigo ter aqui os comentários dos nossos amigos que seguem este Washington fora de horas, porque a interatividade é muito importante aqui no Washington fora de horas. Tenho o Salomão Moisés Banhissa, que segue o Washington fora de horas a partir de Goba. Devo dizer que é a primeira vez que temos, ou pelo menos que vejo, alguém que responde de Goba, ali em Maputo, próximo da Suazilândia. O Chilson Matavelli, temos também o José Dior, que está a seguir o Washington fora de horas a partir de Angola, concretamente no Bengo.
o André Cai também segue o Washington fora de horas a partir de Texas, aqui nos Estados Unidos, a Bel Virgem, a partir de Moçambique, e também temos algumas notas que vêm mesmo da nossa redação, que neste momento está em cada uma das nossas casas. Vamos divulgar a VOA em português, segunda a sexta-feira, é verdade, segunda a sexta-feira, 30 minutos a partir das 9h30 aqui de Washington DC, trazendo as notícias de todas as partes do mundo. Laurindo na Mandanha, que segue Washington fora de horas a partir da África do Sul. Este o contacto possível que eu tenho aqui através do meu telefone em relação aos nossos amigos que seguem o nosso Washington fora de horas. Vamos voltar às notícias, e voltando às notícias, vamos falar da Guiné-Bissau e Senegal. Os dois países vão reforçar a cooperação judiciária, referiu hoje o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, que se encontra em Dakar, a capital do Senegal. Um comunicado enviado à imprensa dá nota de que o gabinete do Procurador-Geral da República guinense informou que Fernando Gomes se reuniu hoje em Dakar com seu homólogo senegalês Lassana Sidi, que vai realizar uma visita de trabalho à Guiné-Bissau em maio. Durante o encontro, os dois procuradores-gerais lamentaram a falta de implementação do acordo de parceria para a cooperação jurídica e judiciária assinado em 2004. Também da Guiné-Bissau, técnicos de saúde da região de Bafatá ameaçam paralisar os serviços nos próximos dias, a menos que sejam devolvidos $200 mil, alegadamente desviados da subvenção de crianças de 0 a 5 anos de idade. Maria Arlete Cabral de Almada, porta-voz do grupo reivindicativo, disse que a reivindicação tem a ver com o facto do dinheiro ter sido levantado sem o conhecimento das autoridades sanitárias locais. A posição destes trabalhadores surge após a detenção na segunda-feira de 3 altos funcionários do Ministério da Saúde acusados de alegado desvio do referido montante. As autoridades de saúde disseram que o montante foi levantado a título devolutivo e disseram que era para a superação de algumas dificuldades financeiras da instituição. E Silvio Brava, diretor-geral da administração, disse, antes de ser detido, que mediante uma declaração previamente elaborada, o Ministério da Saúde mandou emprestar o dinheiro da sua estrutura sanitária a título devolutivo, um ato meramente administrativo e legal. O montante em causa foi doado pela Emergência Médica Internacional, e este caso foi despoletado na semana passada pelo jornal digital Capital News. Na sequência, a Polícia Judiciária disse à Voz da América, uma fonte forense, concluiu que houve muitas irregularidades em tal processo. Continuamos neste Washington fora de horas, depois das notícias dos países africanos de língua portuguesa. Vamos agora para outras partes do continente africano e mundo afora. O general Mohamed Idriss Déby Itno, 37 anos, filho do líder assassinado presidente do Chad, Idriss Déby Itno, vai assumir a presidência no lugar do seu pai, de acordo com uma carta emitida pela presidência nesta quarta-feira. O general será também chefe das Forças Armadas. A carta revoga a Constituição precedente. O filho de Déby era chefe da Guarda Presidencial de Elite e aparecia frequentemente ao seu lado. Ontem foi criado um conselho militar com 15 generais, incluindo ele próprio, e 14 outros conhecidos que faziam parte do círculo de lealistas ao falecido presidente, e este conselho será incumbido de uma transição de 18 meses para eleições livres e democráticas. Homens armados atacaram uma universidade privada no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, matando um funcionário e raptando estudantes, segundo disse a polícia. Desconhece-se ainda o número de pessoas raptadas neste ataque. Desde dezembro, bandos criminosos têm aumentado o número de ataques a escolas e faculdades, onde raptam na esperança de obter pagamento de resgate das autoridades. As escolas-alvo no norte da Nigéria encontram-se geralmente em áreas remotas, onde os estudantes permanecem em dormitórios apenas com vigilantes para segurança, tornando-os alvos mais fáceis. Os recentes raptos em massa levaram 6 estados do norte a fechar escolas públicas para evitar novos ataques. Desde dezembro de 2020, cerca de 730 estudantes foram raptados e os ataques interferem nos estudos de mais de 5 milhões de crianças,
segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Após apenas um ano de mandato, o futuro do primeiro-ministro do Lesotho está esta quarta-feira em suspenso após uma divisão noturna do seu partido no poder, arriscando-se a eliminar a maioria parlamentar de que necessita para se manter no poder. Mweketse Mahoro tomou o poder em maio do ano passado, após a dramática partida do seu antecessor, Thomas. O ex-diretor do Gabinete de África do Fundo Monetário Internacional e ex-ministro das Finanças, Mahoro, tomou posse como novo primeiro-ministro dia 20 de maio do ano passado, prometendo agir para assegurar que temos um sistema político estável no Lesotho, foi o que ele disse. Mas a expulsão do primeiro-ministro de 59 anos seria o último capítulo da história de instabilidade política crônica do Lesotho, aquele pequeno país, o reino, que fica praticamente no interior de um outro país, que é a África do Sul. Aliás, as únicas fronteiras do Lesotho são com a África do Sul. Nenhum primeiro-ministro cumpriu um mandato completo de 5 anos durante a última década no pequeno reino de 2 milhões de habitantes, tal como dizia, rodeado pela África do Sul. Lesotho é um dos países mais pobres da região austral de África, e os políticos estão constantemente a lutar pelos recursos da pequena economia, conspirando e formando novos governos. Um soldado da Costa do Marfim foi ferido num ataque noturno a um campo militar na capital econômica Abidjan, que deixou 3 assaltantes mortos, disse hoje uma fonte de segurança. Outro dos assaltantes foi ferido neste ataque em Abidjan, que é hoje a capital econômica da Costa do Marfim, uma vez que a nova capital administrativa é Yamoussoukro. Willy Bukanga, ex-ministro da Educação da República Democrática do Congo, foi preso no vizinho Congo, Brazzaville, a pedido das autoridades de Kinshasa, que o acusaram de desvio de fundos, disse quarta-feira uma fonte policial. Bakonga foi detido à chegada a Brazzaville num voo de Paris na terça-feira, depois de Kinshasa ter solicitado a sua extradição em relação a um caso de desvio de fundos. Neste Washington Fora de Horas, vamos espreitar agora notícias dos Estados Unidos. Aliás, uma notícia dos Estados Unidos que é de ontem, mas que vale a pena voltar a fazer referência, porque o polícia Derek Chauvin foi considerado culpado pela morte de George Floyd em maio de 2020 em Minneapolis, aqui nos Estados Unidos. A decisão foi tomada pelo juiz do caso, que leu o que os 12 membros do júri deliberaram pouco depois das 17 horas de terça-feira. Tal deliberação começou ontem à tarde, depois das alegações finais do julgamento. Chauvin foi considerado culpado por homicídio culposo, negligência ao assumir o risco consciente de causar a morte de Floyd e causar a morte sem intenção através de um ato perigoso, sem consideração pela vida humana. Após a leitura da sentença, Chauvin, que ouviu a condenação impávido, foi levado à prisão, onde vai aguardar a leitura da sentença dentro de 8 semanas. Ele incorre uma pena de até 75 anos de prisão por cúmulo jurídico, mas a decisão final será do juiz. A imprensa americana já reporta que, considerando os antecedentes, considerando que ele não teve outros antecedentes, poderá ter uma pena. A decisão final é do juiz, que pode ser de 12 anos e meio, mas tal como diz a imprensa e também nós publicamos, tudo depende da decisão final do juiz. Vamos agora ver o que é que os nossos amigos aqui no nosso Washington Fora de Horas, ainda não consigo ver os comentários, mas tenho mesmo a certeza que eles estão a deixar. Aliás, consigo ver os comentários. Tenho aqui, por exemplo, apenas dizer os nomes: o Santos Evaristo, o de Angola, o Otávio Paulinho de Angola, concretamente o Ambo, Carlos Batista, também segue o Washington Fora de Horas, Seidal Metile, Georgina Luiz Nkawa, Nunes Nkosi, Laurindo Vasco. Temos aqui, de facto, alguns amigos nossos que escrevem aqui em caracteres que o Amâncio não sabe ler. Não sei todas as línguas, é verdade,
Elvino Neto, Rashid Nivabo, temos os nossos amigos que deixam aqui os seus comentários. Domingos Juliace, que saúda os internautas da Voz da América e deixa também um comentário em relação ao posicionamento do presidente em relação ao conflito em Cabo Delgado. É um desejo ardente de querer ver o país em paz. É o que diz aqui o nosso amigo João Casqueira, Ivone Miguel, Marcos Bravo, Sabir Gulamo. Bom, meus amigos, muito obrigado por acompanharem este nosso Washington Fora de Horas. Alguns são novos a entrar aqui neste Washington Fora de Horas, como por exemplo a Maconha Zuleika, que entra pela primeira vez, pelo menos daquilo que tenho registro. Luís Mendes. Bom, vamos voltar às notícias neste Washington Fora de Horas. Aliás, não são as notícias, são as notas de trending que dão-nos conta daquilo que está, como se diz na linguagem dos mais jovens, já não sou, o que está a bater na internet. Mas antes disso, dizer que hoje é o Dia Mundial da Criatividade e Sustentabilidade. Depois de um ano de bloqueios induzidos pela pandemia, não poderia haver melhor momento para apreciar a economia criativa. A Organização das Nações Unidas está exatamente a fazer isso ao marcar 2021 como o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável. Pode não haver uma compreensão universal da criatividade. O conceito está aberto a interpretações, desde a expressão artística até a resolução dos problemas num contexto de desenvolvimento econômico, social e sustentável. Portanto, as Nações Unidas designaram o dia 21 de abril como o Dia Mundial da Criatividade e Inovação para aumentar a consciência sobre o papel da criatividade e da inovação em todos os aspectos do desenvolvimento humano. No final do dia, somos todos criativos, mas há aqueles que destacam-se mais nas áreas das artes, nas áreas da sustentabilidade, porque este mundo cada vez mais quente precisa de facto dessa inovação. No programa Angola Saúde em Foco, neste 24 de abril, entramos na Semana Mundial da Vacinação e a 25 de abril celebramos de facto o Dia Mundial de Combate à Malária ou Paludismo. Angola Saúde em Foco vai abordar estes dois temas, a vacinação e a malária, nesta sexta-feira, 23 de abril, com a nossa doutora residente, Nádia Camati. Envie as suas dúvidas ou inscreva-se para participar em direto através do número do WhatsApp da Voz da América, que é o +1 202 251 9466, e eu vou repetir, +1 202 251 9466. Envia uma mensagem à Voz da América, grava o número da Voz da América, nós também iremos gravar o seu, colocaremos na nossa lista de distribuição e a partir desse momento está feito o contrato, passa a receber notícias da Voz da América. Mas para este contrato ser mais forte, mais robusto da sua parte, os contratos são assim, não é verdade? Também pode participar, ou melhor, deve participar, os contratos não têm essa disposição, deve participar nos programas da Voz da América, como por exemplo este Angola Saúde em Foco, colocando questões aos nossos médicos convidados. E esta semana voltamos a conversa com a doutora Nádia Camati e vamos falar sobre a vacinação e o 25 de abril, que é a celebração do Dia Mundial de Combate à Malária. Em relação àquilo que é destaque nas notícias, no website da Voz da América, o artigo que chama a atenção especial é CIP, Centro de Integridade Pública, diz que o governo de Moçambique deve preparar-se para tentativas de renegociação de contratos de gás em Cabo Delgado. Este centro alerta para o facto de que se está a olhar apenas para a Total, que suspendeu as suas atividades em Afungi por causa do ataque à Vila de Palma, quando na verdade existem outras empresas na mesma situação que precisam de apoio, e diz que o governo deve estar preparado para eventuais tentativas de renegociação de contratos por parte das empresas. Para ler mais, www.voaportugues.com. E no YouTube há que prestar atenção também ao cinema. Vem aí o novo filme de artes marciais Shang-Chi and the Legend of the Rings, que é como quem diz Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Eu havia inventado o título à minha maneira. O filme da Marvel é baseado no super-herói da banda desenhada também da Marvel, Shang-Chi.
No elenco há dois atores que chamam especial atenção, Sim Liu e Amquafina. O trailer do filme estreou no YouTube, onde já ultrapassou 11 milhões de visualizações. No Twitter, entre vários tópicos, recordes Prince. Faz hoje 5 anos que o consagrado cantor que imortalizou Purple Rain perdeu a vida. Nascido como Prince Rogers Nelson, o cantor e compositor chamou a atenção quando mudou nos anos 1990 o seu nome para um símbolo de amor e escreveu a palavra escravo na sua bochecha para protestar contra as condições contratuais do selo Warner. Prince morreu aos 57 anos de uma overdose acidental de fentanil. Para celebrar, Paisley Park, onde ele trabalhava e vivia, vai receber 1.400 fãs. O átrio do estúdio vai estar aberto para aqueles que tenham feito reservas e poderão também depositar flores frente à estátua erigida fora do estúdio. O grande Prince, cantor americano, em alguns momentos, bom rival de Michael Jackson. E assim, amigos, foi o Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América. Eu sou o Amancio Miguel. Amanhã, quinta-feira, estará aqui o Álvaro Rogério Andrade para mais uma sessão de notícias. Na sexta-feira estará o João Santa Rita, que, tal como sempre, apresenta a sua marca distinta, a exibição dos jornais americanos. Continuação de uma ótima manhã, uma ótima tarde ou noite de quarta-feira. Voltamos a nos encontrar próxima semana em termos de Washington Fora de Horas, mas na emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola, 19 horas de Moçambique, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Um grande abraço, até para a semana.